Fala galera, tudo bem? Faz um de cara pro Duque, sensacional. Vamos aí nessa evolução de mundo condominial. E é muito importante para trazer conteúdo nesse Brasil inteiro e ensinamento, né? Esse programa é apoiado pelo Grupo Liberdade. Você precisa de facility, segurança, limpeza, toda a segurança eletrônica. Procura o Grupo Liberdade que eles vão te atender com total rapidez e responsabilidade. E Bela Limpeza, produtos e insumos para limpeza para o seu condomínio, também eles vão te atender rapidamente, tem um estoque lá muito bem organizado, e isso gera velocidade no atendimento e vai entregar todos os produtos para deixar o teu condomínio em ordem. Procura o pessoal da Bela Limpeza. O que a gente vai falar hoje nesse episódio? Estou com um convidado muito especial que tem uma trajetória magnífica, de muito conhecimento e vai trazer uma informação que é como utilizar um software. Por que gerar um software que vai ajudar a tua empresa, ajudar o teu trabalho? É mais ou menos por aí. E eu estou aí com o Matheus. Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito obrigado pelo aceite do convite. Eu é que agradeço. Eu estou honrado. A honra é minha, né? Como eu estava conversando, eu vim de Santos, mas é muito importante para a gente, para a empresa, né? Também no momento de crescimento, poder estar trazendo esse conhecimento, mas também entendendo que as pessoas confiam no nosso trabalho para que a gente possa compartilhar com vocês. Fundamental, né? É a credibilidade, né? É a autoridade. Credibilidade, é isso mesmo. E aí... Você só escala com isso, né? E aí acho que essa é a grande pergunta, como escalar, né? Como escalar. Mas antes da gente entrar no assunto mesmo do que é o movimento dessa tecnologia que pode ajudar o ser humano, quem é o Matheus? Bom, o Matheus é engenheiro químico de formação, falo 4 línguas, português, francês, inglês e alemão. Morei em Portugal por 1 ano, tentei abrir uma empresa lá de remessa de dinheiro, não deu certo, voltei para o Brasil. Eu entrei no mercado condominial. Bom, antes de falar disso, eu sou rotariano do Rotary Clube de Santos, que é o maior clube do Brasil. Sim. Há 4 anos, sou um dos mais jovens, mas é um clube que tem crescido e tem também trazido o jovem para perto. Isso é importante. Porque o jovem é a continuidade. Não adianta, você vai em alguns clubes e só tem cabeça branca e daqui a 10 anos não vai ter mais o clube. Acabou. Basicamente é isso. Também sou conselheiro diretor da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos e associado da Associação Comercial. Entrei no mercado condominial na pandemia. A minha família tem uma empresa de software, né? E há 33 anos, né? Então a gente estava até falando aqui sobre tecnologia, né? A gente começou lá com o DOS, em 93. Você fez uma memória afetiva na minha vida. E a gente gosta de unir a expertise do que a gente tem de mercado, né? Que são 33 anos. Pessoas que trabalham lá há 25 anos também temos. Então, pessoas que já trabalharam em administradoras, pessoas que passam por isso, que já passaram por essa vivência e ajudam a traduzir para a gente hoje a dor do cliente na ponta. E a novidade das pessoas mais jovens, que são os engenheiros de TI e assim por diante, que trazem uma visão moderna para que a gente possa combinar tecnologia com expertise, que eu acho que é o mais difícil. Mas, em resumo, o Matheus... acho que eu namoro, tenho a minha namorada, que é a Luísa. Né? Tem a sua vida, apesar de toda essa cultura, essa inteligência, essa maestria toda, você tem a tua vida também, né? Também não é tudo isso assim. Mas é bom. Eu estou na mesma linha que você aí. Também, estudei muito. Eu estudei muito... Pai fazia eu estudar demais. Eu estudei muito... Bom, você pode perceber que eu fiz engenharia química e estou no mercado condominial. Não tem nada a ver, mas nada a ver. A engenharia ela te ajuda a pensar, ela te faz pensar, ela te faz resolver problemas. E no mercado condominial que você precisa resolver problemas, seja onde você está. E na vida você vai receber alguma coisa para resolver um problema de alguém, uma dor de alguém. É verdade. E como você, eu também sempre estudei muito, principalmente na época da faculdade, que nem eu falei, falo 4 línguas.
E teve um ano ali que eu estava estudando as 3 línguas ao mesmo tempo, fazendo faculdade, fazendo iniciação científica. Então, assim, eu acho que depois passou uns anos, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, puta, agora eu não quero mais estudar por um tempo, porque eu não aguento mais. Muito bom. E aí eu fui me identificando no mercado condominial. Eu hoje sou diretor comercial lá na PRG Software, né, que é a empresa da família, que na verdade hoje é uma empresa profissional, né? A gente tem um CEO, mas a gente não perde esse caráter, a essência familiar no seguinte sentido, de cultura e de tratar bem o colaborador e conhecer o cliente pelo nome e não pelo número, que é o que a gente vê muito na nossa concorrência, é a humanização. Que não tem humanização nas concorrências em geral, e é isso que a gente busca manter. É o diferencial, né, que você vai criando, né? Tecnologia está aí para todo mundo ter, né? Basta você desenvolver. Se chamam as hard skills, né? Mas a soft skill, que eu acho que hoje é a mais importante, né? As pessoas estão fugindo de robô. Ninguém quer mais conversar com robô. Você vai chamar num WhatsApp, você vai ligar para alguma empresa que ficam te atendendo robô, que fazem de tudo para você não falar com uma pessoa, ou então espere, daqui a 2 dias você vai receber um e-mail com a sua resposta. A gente busca ter um atendimento bem próximo, conhecer o cliente, entender a dor e resolver. Ontem mesmo estive no interior de São Paulo, nós estamos sediados em Santos, e em 2 clientes. Eu, particularmente, com a gestora de implantação e atendimento a cliente, não porque tinha algum problema, mas para a gente poder entender relacionamento, saber como é que está, estar perto do cliente, entender a dor, entender a necessidade, está tudo bem, precisa de alguma coisa, mas não é só no discurso, é na realidade. Tanto é que eu não tenho turnover de cliente, é muito baixo, né? A gente, normalmente, é normal que você perca um ou outro, mas a gente fideliza. Também não dá para agradar todo mundo, né? Faz parte de um ciclo. Mas a gente fideliza bastante e o nosso, assim, o grande diferencial que eu diria é o atendimento, é a proximidade e é o que eu falo para meus clientes. Eu não quero só ter o cliente, eu quero que o cliente esteja satisfeito. Porque se ele está satisfeito, eu mantenho o cliente na minha carteira. Na verdade, não é você que tem, é ele que tem você. É isso. Acho que a ideia... Eu estou em vendas há 38 anos. Superei a tua idade, você, né, já estava vendendo. E eu vejo que o cliente ele tem que desejar você. Então, é ele que fica, é ele que escolhe. E quando você fala de tecnologia, no caso de software... a gente mantém os dados de todos os clientes dele dentro da nossa base, então ele tem que ter confiança também. Justamente. Porque por mais que você tenha a LGPD, por mais que você tenha as leis, que você se enquadre nelas, é boa fé. É boa fé. Porque depois as pessoas falam, mas vai para uma concorrência, eu falei assim, mas você confia, você tem essa credibilidade? Por quê? Depois que vaza a informação, vai para a justiça. O que você vai fazer? Espera anos para resolver, e como é que você vai provar quem que fez, quem não fez? Então, é importante essa questão de confiança, né? Acho que não chega no nível de um contador, né? Você tem que ter muita confiança no teu contador, mas mas está ali, está num para e passo. É um serviço que a gente tem que ter relacionamento. Então, por isso que eu, como diretor comercial, mas sucessor da empresa também, gosto de estar presente nos clientes. Estava até falando para você agora há pouco, antes da gente iniciar, que essa semana eu estive... Acho que eu visitei essa semana uns 15 clientes. É muito bom escutar isso. Pessoalmente. Você não está só na estratégia, você está na operação. É isso, a gente tem que dividir, né? Você tem que estar você tem que estar na operação, assim, os outros, você tem que ter um back-office que vai resolver as coisas. Sim. Mas você... Eu digo operação de uma forma genérica. Sim. É ali, é a proximidade, o relacionamento, é o aconchego com o cliente. Até porque a gente já passou também por situações no passado em que você deixa algumas coisas muito na mão de pessoas e aí elas saem, né? Elas te traem, vamos dizer assim, e acabam fazendo relacionamento e aí quando elas saem, ela leva. Faz parte do jogo. Enfim, mas leva porque leva e... Mas volta depois. Volta porque é o sentido que tem ali. De uma certa forma, você está buscando uma situação... Eu venho de outra geração.
Eu venho de uma geração que não tinha esse negócio do robô, não tinha, era olho no olho, era o atendimento ali realmente na raiz. Você imagina para mim quanto eu tive que mudar culturalmente para me adaptar a uma geração nova, né? Então, e quantos de condomínio não são assim? Você vê síndico já com idade como a minha ou superior e que tem que lidar com essa modernidade, porque essa modernidade ela é natural, Mas é bem-vinda. Sim, e é uma via de mão dupla, porque da mesma forma que vocês têm essa dificuldade, a maioria dos jovens tem dificuldade de conversar e se relacionar. O que eu percebo, né, as pessoas não querem. Às vezes até você está conversando com um funcionário de cliente, ou você até vê nas empresas em geral, tem gente que não quer falar no telefone, só quer responder no WhatsApp. Por quê? Não sei, eu acho que tem um medo, um receio de falar com a pessoa e talvez não pode ser. Mas eu percebo que as pessoas que são mais velhas, ou seja, as pessoas que têm mais experiência, elas preferem falar ao telefone, e os mais jovens não, preferem ficar mandando mensagem. Só que na mensagem você não consegue identificar a raiz do problema. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo. A minha vantagem é que eu conheço a minha geração e conheço a sua. Você só conhece a sua. Então, quando eu falava em orelhão, eu ligava para o outro, não existia celular nem nada, era no papel. Você ia viajar para a Alemanha, como meu irmão morou na Alemanha, você estou muito bem, mandava cartão postal. Às vezes você chegava lá, eu viajei muito para lá, voltava, o cartão postal nem tinha chegado ainda na minha casa. Quer dizer, enfim, nem para o meu parente. Então, quer dizer, essa modernidade, ela tem que ser administrada, mas trazer essa consciência. Imagina, você é um diretor comercial, um head comercial. Você vai lá, você visitou aí 15 clientes durante um período. É bacana escutar isso. Talvez um outro jovem, na mesma circunstância que você, ficaria ali atrás do... E às vezes eu escuto até pessoas que falam assim, nossa, mas para que você trabalha tanto? Você não precisa, não sei o que lá. Eu falei, não é que eu não preciso. Eu preciso, porque isso a gente planta hoje para colher amanhã. Entendi. E se a gente não plantar todos os dias, tudo muda muito rápido hoje em dia. Seca, daqui a 5 anos, você não tem mais nada. A fonte seca. A fonte seca, exatamente. A fonte seca. E assim... Você tem que cultivar. É o propósito da família? É o propósito de uma empresa que nasceu? Sim. Como é que você nasce uma empresa e quantos anos existe a empresa? 33 anos. Há 33 anos e você não vai postergar este mesmo período para mais 33, enfim, hipoteticamente falando. Sim. Então, não tem sentido. Os 33 foram jogados fora. E o mundo condominial, vamos entrar um pouquinho nesse cenário, ele é gigantesco, e eu quero ouvir a tua opinião sobre isso. É pequeno ao mesmo tempo, é carente ao mesmo tempo, e você tem a solução exata lá e às vezes não é acomodado. Entendeu? Sim. O pessoal tem que absorver isso com mais intensidade. Como é que você enxerga o condomínio hoje? Olha, o condomínio que a gente estava conversando, o condomínio ele já existe há muitos e muitos anos, né? Mas de 5, 6 anos para cá, principalmente acho que mais ou menos ali na época da pandemia, as pessoas começaram a enxergar valor no condomínio. Porque antes as pessoas assim, não, condomínio eu não quero. O banco não emprestava dinheiro para condomínio, ninguém queria prestar porque, não sei, por algum preconceito, e aí começaram a entender que o condomínio não deve. Ele pode ter devedores, mas se você presta um serviço para um condomínio, vai ser rateado e ele vai pagar. O cara que é inadimplente, ele pode não estar pagando a cota dele, mas o condomínio está sempre arcando com as despesas. Ele é sempre adimplente. É sempre adimplente. Então, eu entendo, pelo que eu converso com pessoas no mercado, principalmente síndicos e administradores, que as pessoas começaram a enxergar que existe essa adimplência e que é um mercado que está em constante crescimento e tem centenas de milhares de possibilidades no Brasil.
e que muitas vezes você consegue um custo baixo e você consegue uma margem alta. A gente está há 33 anos no mercado, né? O meu pai fala muito, né? Porque meu pai é um dos fundadores da empresa, e ele fala que lá atrás ninguém queria fazer software para administradora. Não dava dinheiro, porque não tinha percepção também. Não tinha utilização do negócio. Tinha muito pouca utilização. O que o sistema fazia também? Era cadastro, era financeiro. Tinha muita demanda. Não tinha demanda? Tinha muita demanda, mas não tinha tecnologia para atender a demanda. E as pessoas nem pensavam em falar assim, desenvolve isso para mim, porque nem se imaginava que isso poderia ser possível. Pelo menos na época. Então, assim, você tinha umas mensalidades que mal pagava as contas, mas que ia mantendo a empresa e você ia buscando outras oportunidades, né, ali no paralelo. Hoje, não. Hoje, a administradora, né, falando da administradora, que tem tudo a ver com o condomínio, ela só é escalável, e eu não preciso dizer aqui para tu sair para 1000 condomínios, mas para você ter 20 condomínios, 10 condomínios, você precisa ter um software. Você não consegue hoje administrar 10 condomínios sem software. Primeiro, por quê? Porque se você tiver 10 condomínios, pegar poucos condomínios, sejam eles pequenos ou grandes, e você não tem um sistema, você vai precisar de muita gente. Muita gente é muito dinheiro. O mercado está muito competitivo. As pessoas estão cada vez querendo pagar menos e tem gente oferecendo mais por menos. Então, a conta não fecha. Então, você vai precisar ter um software que ele vai fazer o trabalho de várias pessoas que você não vai precisar naquele momento para poder atender aquela demanda por um custo muito reduzido. Segunda questão, as pessoas buscam tecnologia. Em que sentido? Matheus, mas por que você fala muito sobre software para administradora? O que o síndico, o morador tem a ver com isso? Tudo. Porque se a administradora não tem o software e o aplicativo, como é que você vai ter transparência? Ter transparência. Você não tem, para você ter transparência, prestação de conta em tempo real, você precisa ter um bom software. Perfeito. E você precisa, a tua administradora precisa ter um bom software e ela precisa usá-lo bem, né? E aí isso impacta 100% na ponta, ou seja, o condômino, em geral, o síndico, ele vai conseguir ter, por exemplo, através da nossa ferramenta, que é um sistema hoje totalmente, é um ecossistema que a gente tem integrado totalmente online, você vai conseguir lá na ponta ter a transparência em tempo real. Então, enquanto o administrador está lançando as contas lá com os documentos, que hoje já está sendo feito via IA também, que é uma novidade que a gente está lançando até no evento nosso na semana que vem. E conforme isso está chegando no sistema, já está no aplicativo disponível para ele visualizar. Só que assim, as permissões têm que ser dadas às pessoas para que elas possam ter acesso a isso. Aí eu escuto muitas vezes, um dos eventos que a gente participou lá em Santos, de um síndico até que você conhece, que a gente estava conversando antes. Sim, sim. Eu, ainda uns 3 anos atrás, né, que eu entrei faz 5, 6 anos, então 3 anos atrás eu ainda não estava muito conhecido, a gente estava também numa fase de reestruturação da empresa. E eu estava no evento, aí veio um síndico profissional do maior condomínio lá de Santos e vira para mim e fala assim, teu sistema é muito ruim. Aí eu falei, mas por que o meu sistema é ruim? Eu nem conhecia ele. Não, porque eu tenho um outro condomínio, que que o administrador usa o teu sistema, e eu não tenho nada, não tenho acesso a nada. Aí eu virei e falei, quem é a administradora? Né? Tá. Aí ele me falou, administradora tal. Aí eu falei, então, deixa eu te contar uma coisa. Tá tudo lá. Eu tenho 300 clientes administradores de condomínios no Brasil. Na Baixada Santista, são 170, 180. Né? Ao todo, na Baixada Santista, tem 250 administradoras. Okay. Né? É um mercado muito verticalizado. Sim. Eu atendo 80% do mercado aqui, mais ou menos, 70%, 80%. E nem todo mundo está interessado em usar tudo. Porque cada um tem um perfil. Eu tenho clientes. Não que a idade também signifique alguma coisa, porque às vezes inverte. Mas eu tenho clientes desde que tem 25 anos, dono de empresa, até 80. Sim. E eu tenho cliente que tem 80, que tem mentalidade de 20 e pouco, ou seja, que quer tecnologia, e tem os caras que tem 30 que não, pelo amor de Deus. Mas assim, é muito pulverizado, então assim, você tem que saber muito bem qual administrador que você está escolhendo. E não que elas não trabalhem corretamente,
A questão é o que elas querem mostrar para você. O que elas... será que às vezes ela não quer mostrar? Não é porque ela está fazendo alguma coisa errada, mas talvez ela não tenha gente suficiente para dar o suporte para caso você pergunte, ou então, enfim. Mas alguma coisa foi. Então eu comecei a mostrar, eu falei, posso te mostrar o que tem? Só para você comparar com o que você está usando. Aí eu comecei a mostrar e ele falou assim, nossa, não é possível que seja o mesmo. Ficou... Aí eu falei, pois é, mas assim, não tem o que. E a gente faz a nossa parte, a gente vende, a gente divulga, a gente vai no cliente, mostra. Que nem quando eu faço essas visitas, não sou eu, a gente faz um checklist de algumas coisas que eu julgo que são diferenciais dentro do sistema para que a administradora possa se destacar. E aí eu pergunto, você está usando isso? Está usando aquilo? E tem gente que fala assim, não, isso aí eu não quero usar. Eu não posso obrigar o cara a usar. Não, tudo bem. Ele é meu cliente, mas eu tenho a obrigação de mostrar que existe. Então, o meu cliente também, ele é um vendedor da minha marca, né? Sem ele querendo ou não. E se ele for um bom usuário do software, ele vende bem a minha marca. Se ele não for, ele vende mal. Naturalmente. Então, assim, não adianta a gente pegar um belo software completo e não saber usá-lo da maneira correta. A tua empresa não vai mudar porque você mudou o sistema. Você precisa mudar os teus processos e a tua cultura, primeiramente. Depois, você, sim, vai atrás de um sistema que ele vai se encaixar na tua cultura e vai conseguir trazer o melhor para o teu cliente. Que ele é modular, né? Você consegue, de repente, personalizar de uma certa forma, até um momento, né? Assim... Você criou padrões dele, né? Na verdade, assim, a gente tem um outro diferencial, que a gente customiza o software de acordo com a necessidade do cliente. Então, é customizado, ok. Questão de ser modular, né? O software de condomínio, né? que se chama SCC Online, por que é SCC? É Sistema de Controle de Condomínio. Legal. Aí, uma vez eu fui numa administradora e falou assim, mas aí como é que eu falo? É o sistema de controle de condomínio? Eu falei, não, é o SCC. Não complica. Não complica, é isso aí. Aí eu falei, por que é SCC? Porque desde o DOS era SCC. Era SCC DOS, SCC Windows, né? Que depois teve, e agora é SCC Online. E a gente quis manter porque a gente tem muito cliente, os clientes já estão habituados, e a gente cria uma marca, deu certo, vamos continuar assim. Continua. E eu estava falando, que agora eu me perdi. Não, do modular. Então, o software, ele tem vamos dizer assim, ele tem muitos módulos, só que hoje eu não limito módulos, independente também da administradora. Tá. Porque a gente quer apostar no crescimento dos nossos clientes, porque o cliente crescendo, a gente cresce. Legal. Então, o cliente que tem 5 condomínios e que tem 400 condomínios, eles têm os mesmos acessos no sistema. Ponto. Qual é a diferença? Ele vai me pagar pelo volume que ele está trafegando ali dentro. Beleza. Então, eu tenho um mínimo, e aí depois, conforme a quantidade de unidades que vai aumentando, e isso vai dentro dos preços de mercado, nada de diferente. Mas qual que é a grande sacada e diferencial que eu acabo pegando? Até muitas administradoras estão abrindo, eu vejo que eles preferem, até pagam um pouco mais no começo, porque tem gente que joga o preço lá embaixo, e aí, para mim, sinceramente, não vale a pena. Mas aí preferem porque ele já tem acesso a todas as ferramentas. Basta usar, né? E eu falo, comece pequeno usando tudo, porque você vai crescer estruturadamente. Porque quando você pega uma empresa que tem 100 condomínios, 200 condomínios, você tem que fazer uma migração, você tem que mudar um processo com pessoas. Cultura. Uma cultura muito complicada. É muito complicado. Tem administradora que... Tem vários tipos, mas tem administradora que não consegue fazer. E aí deixa de lado. Fica de lado, mas aí o dono acaba cedendo aos colaboradores e vai ficando para trás. Infelizmente, não tem o que fazer. Porque se você não acompanhar a tecnologia, o teu concorrente está acompanhando e ele tem mais eficiência, custo menor. Rapidez e o teu cliente vai acabar indo para outra. E tem o cliente que chegou a mudar a equipe toda na migração de sistema. Porque foi top-down, né? Porque ele falou assim, eu vou fazer. Eu vou fazer. Não, ele não foi assim rápido, mas ele falou, vou fazer aos poucos. Eu acredito. Mas ele falou, eu vou fazer com ou sem vocês. Tá bom. E começou a ter resistência. Ixi, eu já vi tanta coisa, gente que chora. Mas porque é difícil mesmo, a migração é dolorosa. É complicado, mas acho que
é importante ter aí uma administração desse processo todo, porque você imagina uma administradora que tem isso. Aí você fala, ó, eu consigo ver previsão orçamentária lá, ó, as pastas, enfim, contas e tudo mais, online. Uhum. Quando você está preparando a cabeça do morador, você vai para uma assembleia, a assembleia demoraria 4 horas para você apresentar tudo aquilo, para debater tudo aquilo, para réplica, tréplica e tudo mais, em 1 hora você consegue zerar, porque ele já vem acompanhando a transparência. Sim. Ponto. Então, o que agrega? Velocidade, o tempo, o morador está lá porque ele vive ali, é ambiente de casa, não é trabalho. Sim. É o lazer dele, não quer ficar... Talvez crie um quórum até mais robusto para as assembleias. Mais democrático. Ou democrático, porque desce meia dúzia. Porque as pessoas às vezes não podem descer por algum motivo, mas ela pode estar acompanhando no celular. Tá acompanhando. Ela pode estar na Europa viajando. Pode estar na Alemanha lá. Ok. Com o Duque. Já foi, né? Oh, produção. Aí deu uma tiradinha agora, né? De boa. Só para lembrar lá. Gostava demais daquele lugar. Um dia a gente conversa sobre isso. Vamos sim. Mas assim, mas e aí? Deixa eu te dar a dimensão do que a gente atende hoje. Porque quando você fala de software, o pessoal pensa em boleto. Resume no boleto, né? É que nem tem muita gente que ainda pensa, administradora só emite boleto, tá cobrando muito. Então... E aí o pessoal pensa no sistema, mas o sistema faz o quê? Porque assim, quem não é do mercado, principalmente, fala assim, nossa, mas... O que faz? Nunca pensei que tinha uma empresa específica para fazer isso. E aí quando eu começo a falar, eu falo assim, você não tem noção do tamanho do mercado e como é mal atendido. Né? O que dá para fazer ali? Então conta aí que então vamos lá. Eu fiquei... Agora eu quero ver. Tudo começou com o boleto. E as coisas vão evoluindo. Boa. Hoje, a gente tem numa única plataforma online, que é o nosso sistema, quando o meu cliente entra lá, ele tem toda a parte fiscal. Bacana. Vamos começar do começo. Tá. Ele vai fazer os cadastros. Bacana. Aí ele vai identificar quem é quem no condomínio, porque isso vai servir depois para outras coisas. Ele vai emitir boletos, ele vai fazer acordo, ele vai controlar devedores, vai controlar adimplência, inadimplência, quem paga em dia, quem não paga, multa, juros, correção. Tudo isso integrado com os bancos automaticamente, ou seja... Em real time. Em tempo real em alguns bancos, em outros via arquivos KNAB, né? Arquivo remessa e arquivo retorno. Mas a gente integra com todos os bancos principais. Isso está tudo na palma da mão dele ali. Isso daqui está lá no sistema, para a administradora. Tá. Porque isso é um trabalho operacional. Beleza. Aí o que acontece? Ela não precisa, falando do boleto, ela não precisa só ela não vai emitir o boleto no sistema, pegar um arquivo, levar no banco, para o banco reconhecer. Não. Ela emite ali, ela gera a remessa pelo sistema. Tá. Quando o cara paga, já está baixado no sistema automaticamente. Boleto, isso é básico, todo mundo faz. Tá. Parte das despesas. O que a maioria das administradoras até hoje, até as maiores, a maioria faz? Lança tudo no sistema. E depois tem que lançar no banco para poder pagar. Sim. Então, a gente já desenvolveu há muitos anos uma tecnologia que você lança no sistema e gera remessa desses lançamentos, já vinculado com os fornecedores. Você vai ser pago via Pix, boleto, etc. Vai tudo para o banco. Vai pulverizado para todas as contas dos condomínios, sem contas intermediárias, conta direto dos condomínios. E quando o gestor lá, quando ele abre a conta, ele já está tudo lá para ele aprovar para pagamento. Ele só precisa apertar um botão e aprovar. Acabou. Então, tempo reduzido pela metade. Então, integração bancária no máximo. Quando paga, o comprovante já entra, o lançamento lá no sistema é compensado e o comprovante entra automaticamente, porque isso já vai facilitar a pasta dele lá. E enquanto isso está acontecendo, o morador está vendo em tempo real no aplicativo. Essa conciliação já está sendo feita... Essa conciliação está sendo feita natural, em tempo real. Em tempo real. A gente está com uma IA hoje que ela lê em uma caixa de e-mail tudo que você receber de despesa
naquele e-mail, ela lê todos os documentos que vêm, ela joga para o sistema o documento, já identifica qual é o condomínio, qual que é a conta, qual é o fornecedor, qual que é... Ele praticamente já faz o lançamento para você, com o documento anexado. Você está com tudo lá dentro do sistema, ou seja, você não vai precisar mais do operador ficar digitando, lançando milhares de contas. Pode otimizar ele para uma outra situação. Você pode utilizá-lo para outra situação, exatamente. Não, o que eu falo, na verdade, é que você não vai mandar as pessoas embora. Você vai conseguir crescer. Sem contratar mais gente. Sem contratar mais gente. Então, a IA já vai trazer tudo para você lançar no sistema. Você vai precisar de um analista para poder conferir. Sensacional. Você aperta lá um botão, gera as remessas para os bancos. O banco, quando paga, vem o comprovante, os documentos estão todos no sistema. Parte fiscal, você retém os impostos, você já faz a RENF pelo sistema. Tá bom. Você faz a emissão da nota fiscal da administradora pelo sistema, não precisa entrar no site das prefeituras para ficar fazendo emissão de nota. Gera os recibos. Então, toda a parte de integrações com bancos, integrações fiscais, gestão do condomínio, gestão da administradora e aplicativo numa única plataforma. Então, no aplicativo você tem tudo que... Controle de reserva de espaço, reserva rotativa. Se o cara se a pessoa pode reservar ou não. Se a pessoa pode reservar ou não, se ela é adimplente ou não, se ela pode tem a restrição dela ali. Se ela pode participar da assembleia. Já está tudo ali. Já está tudo ali. A gente tem um sistema de folha de pagamento também que é integrado na plataforma, então já traz as informações direto dos salários para dentro para o rateio. Um tempos atrás, um síndico me ligou e contou uma dor dele. Ele falou assim, poxa, tem lá 3, 4 fornecedores que teve uma mudança dentro da ADM de gestão. E aí, por algum motivo, aconteceu lá um gap. Aí o fornecedor não recebeu. Aí ligava para ele. E ele falou, não é comigo o negócio. Tá tudo certo. Aí gerou um desgaste, né? Com o teu software... Você mitiga os erros. Você mitiga os erros. Mesmo numa mudança porque, assim, de gestão. O software ele precisa de um bom analista. Não, ok. Né? Então, assim, ele vai te facilitar 1000 coisas, só que você tem que ter uma pessoa que consiga identificar. De repente, subiu lá um documento que é falso. Sim. Chegou lá naquele e-mail e subiu. Então, ele tem que entender que aquilo lá não é, ele tem que excluir. Tem que excluir. Mas o sistema ele vai mitigar esses erros. Eu tenho cliente, já vi outras administradoras que não usam na plenitude o software, que às vezes a pessoa pega, não faz essas automações, e aí ela começa a fazer faz lançamento de um condomínio no outro. Ah, entendi. Aí vira uma... Então, assim, se você deixar a inteligência trabalhar para você, e a inteligência dentro do software ela já identificar qual é o condomínio, você já tem mais de meio caminho andado. Não, já está bem Depois andado. Você não precisa, porque você tem que lançar, até há pouco tempo você tinha que lançar e anexar os documentos depois, para a pasta poder sair. Sim. Não, o documento já está lá. Já tá tudo ali. Então, assim, está pronta, a pasta está pronta. E é bacana, por exemplo, você falar da segurança agregado a isso, chega lá, a gente faz um projeto de segurança, instala algumas situações, eu consigo até migrar as informações, porque você falou do cadastro inicial, quem mora ali, enfim. Então, a gente consegue, de repente, ter um apoio, tô dizendo. Sim. De colocar ali, realmente é o responsável pela unidade. Isso, sim. Ele é o que tem até uma corzinha diferente no sistema quando é o síndico. No sistema a gente tem os controles de mandato, de vencimento de síndico, porque ele pode aprovar a pasta ou não. Ou não. É ele ou é o próximo? Ele é o próximo. Porque às vezes mudou no meio do mês. Como é que é? Qual é a regra? Quem é que faz? Aí a gente meio que conversa com a administradora, porque cada um tem uma forma de trabalhar. Tá. Mas toda a parte de controles, que nem controle de notificações, para você saber, é reincidente, quantas multas já dei para essa unidade, de advertência. Tem uma aba de controle de notificações, tem uma aba de controle de seguros, tem uma aba de controle de manutenções do condomínio. E tem uma agenda no sistema, que é a primeira tela quando você entra, que ele já vai te avisando, daqui a 30 dias vai vencer o AVCB do condomínio tal, vai vencer o seguro, não sei o quê. Então você... Gera pop-up. Ele vai te informando e você tem no mesmo lugar que você vai ter que acessar todo dia para fazer toda a parte financeira, você já tem outros controles. Elimina planilhas adicionais. Então, qual é a ideia? Você centralizar tudo ali. E falando em pasta,
que você comentou da prestação de contas, quando faz o fechamento geral, né, fechou o mês e tudo, eu tenho um cliente hoje que já usando bem o software, que ele está emitindo o boleto, quando ele emite o boleto, que o rateio já está pronto, quando ele emite o boleto, no dia seguinte a pasta já está disponível. É o sonho de consumo de muita gente. Eu tenho administradora que é 3 meses para mandar 4. Não tem como. No dia seguinte a pasta está pronta. Aí a gente pensou há 3 anos, né, observando o mercado, que a gente pesquisa, a gente vê o que a concorrência está fazendo. A pasta digital. O que era a pasta digital até então? Era um PDF. É um PDF na nuvem. Aí o que fizeram lá, né? Colocaram um índice para você clicar na despesa e ele direcionar para o documento. Só que aí, para eu procurar outra coisa, eu tinha que voltar para o índice. E aí, a gente conversando lá, pensando, né, brainstorming, falou assim, poxa, isso aí não é intuitivo. Isso aí é a mesma coisa que aquele calhamaço de papel, só que a diferença é que não está impresso, está lá. Você tem que ficar rolando aquilo lá para achar. Não é prático. Não, e a margem de erro é absurda. Absurdo. Não é porque está na nuvem que... O que a gente fez? A gente criou uma plataforma de aprovação de prestação de contas, que é a pasta digital num formato interativo. Então, você vai ter o PDF, só que em paralelo você vai chegar lá num determinado momento e vai falar assim, enviar para aprovação da prestação de contas, para o conselho, para o síndico, enfim. Clicou naquele botão, eles vão receber um e-mail falando a prestação de contas está disponível para aprovação. Ele clica no link, abre uma plataforma, depois de colocar uma senha, e lá você tem em gráficos, primeiro você tem o plano de contas, vamos supor que eu tenha salários, despesas ordinárias, tenha manutenção e outros, né? Mas pode ter 20, seja lá quantas forem. Vai vir 4, ou seja lá quantos forem, cards, você clica, vem todos, aí abre uma outra tela, vem todos os lançamentos com um clips. Quando você clica no clip, você vê os lançamentos, você vê o documento do lado. E ele tem a opção de fazer um comentário ali, em todas as telas. Sensacional. Então a pessoa faz o comentário, a administradora recebe no sistema que ela fez o comentário. Aí ela pode responder, ele recebe uma notificação no aplicativo que foi respondido. Ele entra lá na plataforma. Além disso, você tem um comparativo anual de quanto que gastou. Você tem por fundos, fundo de obra, fundo de reserva, como é que está? Resumo financeiro. Você consegue, praticamente você mantém tudo que for comentários em cima da aprovação ou reprovação da pasta, vai ficar ali dentro. E a administradora, depois, se precisar prestar conta para os condôminos, ela tem um relatório que sai com quem começou a conversa, quem respondeu, que horas, etc. e tal. Ele consegue, no menu à esquerda, clicar, como se fosse um sisteminha muito intuitivo, muito fácil de usar, porque ele só vai te mostrar, você não tem que fazer nada. Ele vai te mostrar o resultado. Você chega lá, a única coisa que você como síndico ou conselheiro, a única coisa que você precisa fazer é fazer comentários e aprovar ou não aprovar a pasta. E essa aprovação, e esse documento ele pode ir para o síndico e para o conselho, por exemplo? Sim, aí vai ser a cargo da administradora que vai determinar. Depois que foi aprovado. Mostra para quem? Eu posso enviar essa plataforma para todos os condôminos, só que aí eles não vão ter a oportunidade de fazer comentário. Mas só olha. Mas eles vão poder olhar com uma transparência que, assim, para quem quer mostrar a diferença e transparência, usando a nossa pasta digital, você vai ter um grande diferencial no mercado, porque não existe igual. Eu estou falando isso não é porque é meu, é porque eu sei. É bom. É porque eu sei que o que a gente vê funciona. E até eu tive num cliente ontem que é bem exigente, bem grande também, e ele comentou assim, não, o pessoal gosta muito da pasta, porque é visual, é fácil. Acho que, sem brincadeira, em menos de 5 minutos você editar uma pasta que teria 300 páginas. E olha o tempo que você ganha, olha quanto você consegue gerenciar o teu tempo de trabalho. Hoje, o que é mais precioso na nossa vida? O tempo. E aí um síndico que tem 10, 15, 20 condomínios, e existem esses que têm uma gama extensa, imagina... E aí, administrador ali, apoiando nessa velocidade, pode fazer outras coisas, entendeu? E vai trazer satisfação para quem? Para o morador. Para o morador. E aí, o principal ponto lá que é o decisor. É o decisor. É o que apoia, é o que vota, enfim. E é o que vai te manter lá por muitos anos. Quantos você conhece? Dezenas. Eu sei que tem milhares, né? Mas eu conheço dezenas. Então, 600 mil, acho, no Brasil inteiro.
Mas como é que você enxerga esse mundo de síndico profissional? Porque hoje temos aí uns 70% ainda orgânico, que não vai no evento, que não busca informação, que talvez não conheça que tem o software, enfim. E nem tem interesse, a maioria. Esse 70% não tem nem... A maioria não tem nem interesse em saber qual é o teu sistema, o que você usa, deixa eu ver aqui. Não, o cara quer... Curiosidade, papel impresso. A gente tem um escritório de impressão, uma gráfica, só de boleto, que sai do sistema. Eu imprimo em papel 100 mil boletos por mês. Que é aquele que ainda quer o papel. Hoje, estou falando hoje, 2026. Hoje. Eu imprimo 100 mil por mês. E assim, por que não é mais? Porque tem administradora que imprime dentro da administradora ou manda para outro lugar. Tá. Mas você tem noção da dimensão do que é isso? Não, eu imagino. Você acha que as pessoas, elas abrem? A maioria nem abre. Mas recebe por quê? Porque o síndico quer... ou porque... Aquele modelo mais tradicional. Mais tradicional. Também tem bastante gente idosa que gosta do papel. Que não tem muito domínio. Domínio também com aplicativo. Aí também eu escuto muita gente falar assim, mas tem gente que não quer baixar o aplicativo porque a gente não tem espaço no celular. Eu falei, mas aí também é complicado, né? Porque... Não, mas não dá para atender grego não dos dá. outros meses. Então, não. quer dizer, você tem que... Aí, hoje pelo sistema você imprime, você manda por e-mail, você deixa você manda por WhatsApp, dispara também por WhatsApp, e você deixa no aplicativo. Tem gente que faz os 4. E o cara fala que não recebeu. Não recebeu. Aí é o subterfúgio. É outra situação, né? Aí é uma desculpa boa. Mas eu estou falando isso do papel por quê? Porque você falou de síndico orgânico e síndico profissional. Para você ver como ainda pouca gente conhece, pouca gente que atua no mercado conhece de fato o que é o mercado. E o que eu acho a respeito disso? Eu entendo que assim, eu acho que tem condomínios que tem que ter síndico profissional e condomínios que vai ser síndico orgânico. Acho que porte. Depende do perfil, né? O perfil, porte. Mas assim, o síndico profissional é uma vertente importante que eu acho que ajudou a crescer o mercado, porque ele está profissionalizando e trazendo redução de custo para o condomínio. Porque, assim, vamos ser sinceros, os bancos principalmente deitavam e enrolavam em cima do condomínio. Né? Tarifa de R$7 por boleto. Agora o síndico profissional ele segura. O síndico, como ele tem mais condomínios, ele entende onde ele pode chegar. O que eu posso fazer? Ele está antenado. Então, poxa, eu estou aqui com uma empresa de segurança, mas, está me cobrando isso aqui. Deixa eu fazer uns orçamentos. Já faz, ele já tem na mão. Como é que está a tua tecnologia, empresa de segurança? Está assim, assim, assado. Mas o outro já está usando inteligência artificial para identificar. Então, assim, o síndico profissional, ele veio para profissionalizar. Não é que ele é o cara que sabe de tudo. Ele é o gestor. Eu uso uma frase que ele sabe de tudo um pouco e de quase tudo nada. É um plágio de uma música, tá? E é o que ele tem que saber mesmo, porque ele tem que ser um CEO do condomínio. Mas ele tem que ter o parceiro. Ele tem que ter os parceiros, ou seja, as pessoas que ele confia. Por exemplo, a gente, além de 33 anos de empresa de software e aplicativo, a gente, há 10 anos, tem uma corretora de seguros especializada em seguro condominial. Olha que beleza. Por quê? Porque há 10 anos a gente vislumbrou a necessidade de ter uma empresa que pudesse trazer, de fato, o que o condomínio precisa. Porque quem faz o seguro do condomínio, muitas vezes ainda hoje, é o cara que faz o automóvel do síndico. Mas não tem condomínio. E ele nem sabe o que é condomínio. Ele sabe colocar o cláusula lá que precisa. Aí depois dá problema, aí a gente pega umas apólices que assim, não tem nem descabidas. Descabidas. E aí a gente criou, hoje a gente faz muitas apólices. Eu tenho síndicos profissionais e administradoras que, como a gente tem essa confiança já de 33 anos no software, eu falo assim, se você confia no software, confia no seguro. É um cross-selling. É um cross-selling. E aí tem os síndicos que usam a gente também como parceiro na parte de seguro. Por quê? Como a gente atende praticamente 70% da carteira de seguro hoje é condominial. Então a gente tem passe livre dentro das seguradoras, a gente tem vantagens no sentido de volume, benefícios. Consegue resolver problemas mais rápido, às vezes comercialmente, a gente tem volume. E assim, é um exemplo de parceiro, assim como uma empresa de segurança, né, que você estava falando, portaria e assim por diante. Então, o síndico profissional, ele veio para profissionalizar, como já diz o nome.
E tem Mas muito ainda apoio. assim, ainda assim tem muita coisa para mudar, porque eu vejo síndico profissional que não tem vida. Não tem. Por quê? Porque o morador ele não tem o discernimento de que é uma profissão. Não, ele acha que ele é chefe dele. Ele não tem o acha discernimento que é funcionário ali. que nem... eu estou lá na empresa de software, a partir das 6 horas, muito dificilmente alguém me manda mensagem, porque não tem necessidade. Se mandar, ok. Ok. Mas tudo bem. Mas Acontece. tem síndico que fica até Mas 3 horas da manhã. síndico é todo dia, não tem final de semana. Mas é o síndico profissional, ele tem que também impor limite. Porque senão não vai funcionar. Ele vira uma expectativa e realidade frustrada. Tem uma síndica que eu conheço que fala, tem os condemônios dentro do condomínio. Eu até conheço. Porque assim, Mas é o que paga a conta, gente. É isso. Desculpa, é o que paga a conta. E é o cara que vai te trazer não só redução, porque as pessoas ficam muito apegadas na redução, mas que vai te trazer mais segurança, porque nós estamos num país que a gente precisa se preocupar muito com segurança. Nem me fale. Então, então assim, não é só redução de custo, é qualidade. Qualidade. É transparência. Valor, não é preço. Valor. É isso aí. Meu amigo, fez sentido para você? Fez muito Gostou? sentido. É um prazer te conhecer. Mas e para você, fez sentido? Muito. Total. Agora eu sei de tudo, de corretagem e de software. E o mundo condominial precisa disso, viu? A gente precisa falar sobre Precisa isso. falar. E eu quero que você agora deixe uma mensagem final. E onde buscar esse software que vai trazer realmente total sentido de gestão para administrador? Bom, eu gostaria de dizer que se você está precisando de uma empresa que vai te atender de ponta a ponta, em que sentido? Atendimento, proximidade com o cliente, entender as dores, fazer customizações adicionais para que a gente possa atender a sua demanda na raiz e sem custos adicionais essas customizações, em geral. Mas você conseguir ter esse atendimento, mas também toda uma tecnologia já embarcada que já funciona em mais de 300 administradores de todo o Brasil, busque a PRG Software. Sou o Matheus, pode me chamar, o meu Instagram é o @MatheusTomás, com TH, no Matheus TH, no Tomás Z no final. A empresa é @PRG Software, @PRG Corretora, e pode também entrar em contato por lá. Nós estamos em Santos, mas atendemos o Brasil todo. Se você tiver interesse de estar conhecendo, sem compromisso, as nossas soluções, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E também estamos sempre dispostos a ouvir também o que você tem para passar, para a gente poder também estar aperfeiçoando nossos produtos. Estaremos à disposição sempre para que vocês possam nos contatar e a gente possa atender às expectativas de vocês. Joia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Adorei. Eu gostei também, bastante. E parabéns pela estrutura. Não, muito boa. Muito bom o podcast. E vou te falar, hein? Vai para o Brasil inteiro também, vamos soltar. Eu quero o pessoal perguntando e adquirindo software. Eu também quero. É isso que eu quero. Eu também quero. E também a segurança, tá? Grupo Liberdade. Sim. E Bela Limpeza. Quem sabe você não virou um embaixador também. Quem sabe não virou embaixador? Olha, olha lá. As portas vão abrindo, né? As portas vão abrindo, Vai que aparece uma oportunidade, outra oportunidade, aí a gente conversa com... Eu abraço tudo. Vem lá, Matheus, eu conversei com não sei quem, tem uma oportunidade aqui. Vamos embora. De repente veio uma, duas, a gente fala, vamos fazer uma parceria. Vamos embora. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, viu? Galera, tá vendo? Quanto é importante você assistir até o final, perguntar, tirar dúvida. Quanto condomínio, quanta administradora tem nesse Brasil aí que ainda está no DOS? Posso adicionar? Pode. Você falou, segundo uma pesquisa, tem 15 mil administradoras no Brasil. 15 mil. Bom, vamos lá, gente. Procura o Matheus, procura o Duque. De cara pro Duque. Matheus lá na rede social também. Muito obrigado. Me despeço do meu jeito. Vamos embora.